Amém. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões sobre a carta aos Hebreus. E eu gostaria de estar lendo o capítulo 4, do verso 1 ao 11. Hebreus 4, do 1 ao 11. Hebreus fica quase lá no finalzinho da Bíblia. É mais fácil você vir de trás para frente, né? Abre no final e folheia um pouquinho, você já acha Hebreus. Fica antes de Tiago, antes de Pedro, antes de 1 João. Né? Então, Hebreus 4, de 1 a 11, diz assim: Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há poucos, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Verso 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Amém. Deus, fale conosco, ó Pai, através do Teu Santo Espírito e através da Tua palavra, Deus, e que possamos compreender, Senhor, em nossos corações, ó Pai, essa verdade. Amém e amém. Amém, amados. O ano 2000, né? Depois que o mundo não acabou, porque todo mundo esperava que o mundo iria acabar no ano 2000, não sei se vocês eram dessa época, mas eu era dessa época. 2000 não vai passar, já ia dar o bug dos computadores lá, né, bug do milênio, e aí ia virar 2000, não ia sobrar ninguém, ia acabar o mundo, Jesus ia voltar e pronto. Virou o ano 2000, não voltou, né? Aí fizeram uma reunião em casa lá, minha mãe e meu pai falou: vai todo mundo para o Japão. Já que o mundo não acabou, então nós vamos sair do Brasil, vamos para o Japão, né? Aí fomos nós, nos preparamos tudo e fomos para o Japão, a família inteira. E eu lembro que, assim, eu estudei japonês desde pequeno, quando tinha adolescente, né? Fazia Nihongaku, escola de japonês, mas ia forçado, né? Então eu ficava decorando, escrita e tal. Mas cheguei lá, tudo diferente, né? Completamente diferente, o jeito deles falarem, o jeito de ler, tudo. Mas eu lembro que na primeira semana de trabalho, né, eu fui trabalhar numa empresa que fazia comida, né? Fazia comida bentô, não sei se você sabe, aquelas marmitinhas japonesas, tudo bonitinha assim, então fazia. Mas eu ficava na parte do arroz, porque eu cozinhava arroz. E eram 17 toneladas de arroz por dia, né? Então pensa, né? Não parava a máquina, né? E eu lembro que os japoneses ensinavam o serviço e deixavam a gente lá. E uma das frases que eu aprendi na primeira semana, que foi assim fantástica, assim, que eu anotei, que eu não tinha aprendido na escola de japonês, foi Takehiro-san, doyobi yasumi. Só falava essas 3 palavras. Takehiro-san, doyobi yasumi. Tipo, Takehiro é meu nome, meu sobrenome, né? Então, doyobi yasumi. Doyobi é sábado, né? Yasumi é descanso. Ele falou: então, sua folga vai ser no sábado.
né? E eu fiquei procurando, o que é doyobe? O que é doyobe? Eu falei, doyobe é sábado. Então, sábado era o meu descanso, que aí eles davam um dia só de descanso, né? E a gente trabalhava. E no ano todo a fábrica só parava um dia, que era o dia 1º de janeiro. E eu guardei essa palavra e assumi. E assumi. E assumir é folga, é descanso. E eu aguardava tanto essa folga, gente. Eu esperava tanto chegar o dia do sábado, né? E tanto é que eu até decorei um dos primeiros candi que eu escrevi, porque no relatório ali, no cartão de ponto, o dia que você não picava o cartão, o dia que ficava em branco, você tinha que fazer um candi de assumir. E assumir são dois candis juntados. Um é a palavra ritô, homem, e outro é ki, de árvore. Então, homem encostado na árvore, debaixo da árvore. Eu falei, olha que bonito isso, né? O descanso é o homem escorado numa árvore, numa sombra, né? Eu falei, olha que romântico isso, né? Que lindo! Mas trabalhava demais, trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Né? E a gente ficava esperando, né? Toda a família, porque era um dia único, que a família toda folgava para a gente descansar. E a gente ganhava muito bem, mas não tinha tempo de gastar o dinheiro. Olha que loucura que era. Não tinha mercado por perto, a gente tinha que pegar ônibus para ir para o mercado ou táxi. Então falava, não, vamos ficar aqui mesmo, né? E aí, como sempre tem um brasileiro empreendedor e inteligente, vinha com um caminhão, que era um mercado no baú, parava na frente da fábrica e era o nosso mercadinho, né? Então, nós íamos no mercado que era dentro de um caminhão, né? Então, não precisava sair. Mas eu lembro que essa expectativa do descanso era muito esperada. E eu creio que cada um aqui também possa estar esperando isso. Temos uma semana tão corrida, tão trabalhosa, tantas coisas para resolver, mas aí a gente tem um dia que a gente não descansa, ou entre aspas, faz outras coisas, né? E esse dia é esperado em nosso coração. O descanso, o tempo de eu renovar as minhas energias, né? Algo que eu tenho aprendido agora recentemente, que na academia, uma das partes, né, de desenvolver, de fazer efeito o treino, é você ter o tempo do descanso. Né? Até na série eles falam, faz 3 séries de 12, mas entre uma série e outra tem um momento do descanso, porque o músculo precisa repousar para que depois ele volte a ter energia. Mais ou menos isso que eu sei, né? Lógico que o pessoal da medicina sabe explicar melhor, né? Mas o descanso é muito importante e fundamental na nossa vida. E como nós temos lidado com isso? E aqui esse texto de Hebreus, esse capítulo 4, vai falar sobre um descanso. E eu queria mergulhar um pouquinho nas Escrituras para refletir um pouco sobre o que é esse descanso. Que nós já temos um descanso que nós conhecemos, que é o descanso aqui do sábado e do domingo, que nós podemos folgar, ou alguns irmãos que trabalham no sábado e no domingo folgam na segunda ou algum outro dia, mas que descansa. Isso aí a gente já tem claro do que é uma necessidade do nosso corpo se repousar, né? Parar um pouco para renovar as energias. Mas aqui nesse texto, né, nesse capítulo 4 de Hebreus, fala de um descanso do Senhor, uma promessa do Senhor. E como nós já estamos falando há alguns domingos, essa carta foi escrita para os judeus que eram convertidos ao cristianismo, que tinham se convertido, e que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, e muitos, diante dessa perseguição, diante de tanta influência do mundo, de tanta influência que estava ao redor, essa pressão de ser perseguido por Jesus, né, por carregar o nome de Jesus, e ali muitos estavam querendo desanimar na fé, voltar a praticar as antigas obras, né, as práticas da velha aliança, voltar ao judaísmo e desprezar Cristo, negar Cristo, porque seguir a Jesus estava sendo um motivo de perseguição, de muita angústia para aquela época. E o escritor de Hebreus, ele de uma forma meio que urgente, porque essa carta ela não tem uma introdução, não tem algo assim endereçado, mas ela já chega falando
sobre a superioridade de Cristo, quem é Jesus, para que as pessoas não abandonassem a fé em Cristo Jesus, porque essa carta foi escrita para os cristãos. E muitos estavam desistindo da fé. E aqui nós vemos no capítulo 4 sobre o descanso prometido. E quando nós olhamos o capítulo anterior, o capítulo 3, onde o pastor Lucas pregou semana passada, fala que muitos perderam o descanso do Senhor por negar a Cristo e pela incredulidade perderam o descanso. Então, primeira lição que nós vemos aqui, que o descanso no Senhor é uma promessa. No verso 1, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Deus cumpre suas promessas somente naqueles que aceitam a sua palavra pela fé e confiam. Então, o descanso aqui, depois eu vou separar, carrega essa informação, o que é o descanso. Aguenta aí que eu vou estar explicando depois. Mas falando em termos geral, o descanso aqui é uma promessa. E naquela época, de acordo com o contexto que nós estamos lendo, vindo do capítulo 3 para o capítulo 4, no capítulo 3, nós vemos que em Moisés ali tinha uma promessa de um descanso para o povo que estava no deserto, que era Canaã, a terra prometida. Conquistar a terra prometida era um descanso. Uma promessa que Deus tinha dado quando ia libertar o povo do Egito, que saindo o povo do Egito, eles passariam um tempo no deserto e iriam entrar na terra prometida, e a terra prometida seria um descanso que o Senhor prometeu para o seu povo. Descanso porque aqui no Egito eles eram escravos. Eles tinham que trabalhar dobrado por comida. Não poderiam ter as coisas, não poderiam adorar o próprio Deus. Tanto é que uma das negociações de Faraó com Moisés era: não, deixa adorar, deixa o povo cultuar ao Deus. Vai até ali e volta. Porque o povo não era livre, o povo era escravo. Então, tendo essa libertação, Deus tinha uma promessa de quando eles conquistassem a terra prometida, essa promessa alcançaria eles, o descanso. Então, a conquista da terra prometida era um descanso. Mas só que o que aconteceu? O povo foi liberto do Egito, foi para o deserto e começou a murmurar, não crendo. A incredulidade tomou conta do coração do povo, e a geração que saiu do Egito morreu no deserto, e a segunda geração entrou na terra prometida através de Josué. Mas por que essa geração que saiu do Egito, que morreu toda no Egito, não desfrutou do descanso do Senhor, que seria a terra prometida? Por causa da incredulidade. Passaram 40 anos no deserto. E somente 2 dessa geração que saiu do Egito, que é Josué e Caleb, entrou na terra prometida, entrou no descanso do Senhor. Então é esse contexto que o escritor traz, porque nós lembramos que Hebreus é uma das cartas e um dos livros que mais cita o Velho Testamento. Ele faz, como se fosse uma dobradiça entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Então nós estamos falando muita coisa que aconteceu no passado, mas ele trazendo algo atual para a Nova Aliança, para nós entendermos como igreja. E aqui nós podemos ver que a promessa de Deus é de descanso. Tinha um descanso para o seu povo. E aí, nós podemos dar continuidade, porque aqueles que desfrutam desse descanso, o descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo. Então, aqueles que podem descansar no descanso prometido do Senhor, é somente aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Verso 2 e 3 diz assim: pois as boas obras foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu,
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é o que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então, nós podemos ver aqui que o descanso é apropriado através da fé, porque aqueles que não desfrutaram do descanso, que era a terra prometida, não desfrutaram por causa do coração duro. Lembra da mensagem do domingo passado? Aqueles que tinham um coração duro, incrédulo, que rejeitaram a promessa de Deus, rejeitaram a palavra de Deus, que era Jesus. Então, eles não puderam desfrutar do descanso, e deixaram de perseverar na fé. Mas o descanso só pode ter efeito, só podemos alcançar o descanso, aqueles que perseveram na fé. O autor de Hebreus faz um contraste entre os israelitas que morreram no deserto e não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade e os crentes verdadeiros. Não obstante, os israelitas tiveram ouvido a palavra de Deus, eles não aceitaram a sua mensagem, não creram nela, resistiram a ela e por isso não entraram na terra prometida. Então, a incredulidade faz com que nós não desfrutamos desse descanso prometido de Deus. E algo interessante é que quando nós olhamos para a velha aliança, quando nós olhamos para o Pentateuco sobre o descanso, no 7º dia Deus descansou. Interessante isso, nós já foi pregado aqui quando nós fizemos a série dos 10 mandamentos, e era um mandamento você separar um dia para Deus, o Shabat, o sábado, porque um exemplo de Deus durante 6 dias trabalhou, no 7º descansou. Mas se nós formos refletir, será que Deus precisaria descansar? Será que Deus cansa? Ele sendo Deus Todo-Poderoso? O que ele estava querendo dizer, nos ensinar com isso? Deus, no 7º dia, ele estava dando um sinal do descanso que viria para nós, simbolizando que haveria um descanso. Uma forma de nos ensinar. E ali também o descanso de Deus no 7º dia foi para concluir toda a criação. Fechar uma etapa. Criou o 1º, 2º, 3º, 4º, no 6º, criou o homem, os animais, e no 7º descansou. Ou seja, uma conclusão de uma etapa cumprida. Mas o descanso, o Shabat, o descanso que Deus depois coloca lá em Moisés, na lei, que a lei chega aqui em que época? Quando o povo sai do Egito, vem para o deserto e o Senhor entrega a lei para Moisés, e Moisés começa a ensinar o povo. E é onde o povo tem que praticar a lei, os mandamentos do Senhor. E dentro dos mandamentos do Senhor tinha o dia de guardar o sábado, o dia do Senhor, o dia para pensar no Senhor, o dia para adorar a Deus, para nós descansar. Mas por que esse dia? Para sinalizar que haveria um descanso em Deus. Então, esse descanso, só pode ser acompanhado pela fé. E aí vocês devem estar perguntando, o que é esse descanso e qual é esse descanso? No verso 4 a 10, diz que o descanso é a bênção final e maior, é a bênção final e maior concedida por Deus. Porque, olha o verso 4 que diz, porque em certo lugar ele falou sobre os 7º dia. Nessas palavras, no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso, porque restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático
para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, o descanso prometido de Deus é algo final, é uma bênção final e algo maior. Porque aqui ele estava, até o escritor disse, que a promessa era entrar na terra de Canaã e ser um descanso. Mas aqui ele fala, o descanso que Josué, conquistando a terra prometida, deu, não foi um descanso que o Senhor realmente quer dar para nós hoje. É um descanso, esse descanso final, esse descanso pleno. Né? Então nós podemos ver 3 tipos de descanso nesse texto. O primeiro descanso, o descanso da criação, onde Deus dá um exemplo, onde Deus encerra uma etapa, e Ele mesmo descansou. Né? É um símbolo do descanso prometido. O segundo descanso é o descanso de Canaã, né? O descanso da terra prometida através da conquista de Josué. E o terceiro descanso é o descanso sabático para o povo, ou seja, o descanso do céu, o descanso de uma nova vida, o descanso da vida eterna, que é prometido para nós como igreja em Cristo Jesus. Esse descanso que nós devemos buscar. Esse descanso que nós devemos almejar. Não é apenas aquele descanso que eu tinha trabalhado na fábrica durante uma semana e buscava, não, eu quero descansar para poder dormir, para poder assistir um Netflix, comer uma pipoca e ficar de boa. Não é somente esse descanso, é importante para nós precisamos sim. Mas tem um descanso, esse descanso eterno, esse descanso que Deus pode nos dar, somente através de quem? Jesus Cristo. Através de Cristo, Ele é o nosso descanso prometido. Nele nós temos a vida eterna. Então o escritor de Hebreus, ele está trazendo para aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo e estavam querendo abandonar a fé, ele falou, o descanso lá de trás, o descanso que Moisés instituiu, que Josué conquistou na terra, em Canaã, que o próprio Deus descansou no 7º dia, esse descanso está em Jesus. Nós só conseguimos descansar em Jesus. Nós só conseguimos obter esse descanso em Cristo Jesus. Porque depois, quando nós lemos um pouco para trás, em Hebreus, fala que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué, Jesus é superior à lei. Coloca a superioridade de Cristo. Então o escritor está querendo orientar aqueles irmãos a voltar a olhar para Cristo, a voltar a confiar em Jesus e crer nessa promessa do descanso, que é a vida eterna. E esse descanso só é obtido, olha o verso 11. O descanso é dado aos que se esforçam e que deixam a desobediência. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, o esforço da fé. Nos esforçar, perseverar na fé. A cada dia, nós somos tentados em nossa fé. Cada um aqui é tentado em abandonar a Jesus. Eu quero voltar a praticar outras coisas. Eu quero fazer outras coisas. Porque nós estamos num corpo carnal que ainda existe desejos, que vai contra o que o Senhor Jesus quer para nós. E muitos preferem desobedecer ao invés de perseverar na fé. Então que nessa manhã nós possamos, diante das lutas, diante das tribulações, nós possamos perseverar em nossa fé. Porque aqueles irmãos aqui, num contexto que Hebreus foi escrito, eles estavam sendo perseguidos.
E a perseguição daquela época, meus irmãos, não eram os haters da internet, né? Não eram aqueles que botavam a carinha vermelhinha e escrito. Não era escrito, não. Era na lança, era na espada, era no fogo. Era ser cortada ao meio. Era ser cortada o pescoço. Não era só uma perseguição intelectual ou algumas coisas. Não, eram cruéis. E aqueles irmãos estavam passando por isso. E aqui nós podemos ver esse encorajamento. Persevere, esforce na fé em Cristo Jesus. Que vale a pena. Nós podemos herdar, nós podemos tomar posse dessa promessa do descanso, do Shabat, em Deus, através de Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração, amados. Que nós possamos estar colocando toda a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. E olha só o que diz Colossenses capítulo 2, versos 16 e 18, que fala um pouco sobre, aqui já é o apóstolo Paulo falando um pouco sobre a velha aliança, sobre o que estava acontecendo lá atrás e agora. Colossenses 2, 16 e 18 diz: o cerimonialismo sombra das coisas futuras. Diz assim, verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Olha o que diz o 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o apóstolo Paulo traz aqui em Colossenses que tudo o cerimonialismo, oh meu Deus, cerimonialismo da antiga aliança, as festas, o sábado, era uma sombra do que haveria de vir. É uma sombra, mas Cristo já veio. Cristo está entre nós. Então, em Cristo nós podemos completar e viver isso. E que nós possamos estar sempre focado em Jesus Cristo, permanecendo a nossa fé em Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou. E não tem descanso maior, amados, de saber que os nossos pecados estão perdoados. E é o que Cristo fez na cruz por nós. Que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode descansar. Não sei se vocês já teve essa sensação de pagar um boleto alto. Sabe um boleto que vem aquela parcelinha assim? E quando você paga, dá um alívio, Senhor Deus, está pago. Glória a Deus, o cara não vai mandar mais e-mail, não vai mais me cobrar, porque está pago. Você descansa. E nós, quando estamos em Cristo, nós podemos saber que o nosso boleto está pago, que a gente não tinha condição de pagar, que é um preço muito alto. Nós não temos condições de ir, por isso que Jesus morreu na cruz. Ele pagou essa dívida que nós tínhamos. Ele pagou esse boleto. E pagou à vista. Né? Não tem sequela, não teve negociação. Pagou com um alto preço. Um preço de sangue. E quando nós entendemos que Jesus pagou esse preço que nós não tínhamos condições de pagar, nós podemos descansar. E podemos viver para Ele. Nos dedicar para Ele. Então Jesus, Ele é a promessa do descanso para nós, como igreja hoje. E que nós possamos estar buscando esse descanso. E para encerrar, eu gostaria de ler Mateus 11, 28 a 30. E fazer esse convite para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus para nós nessa manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é um convite que Jesus, a obra de Cristo, faz para nós. Porque Satanás, ele vem jogando peso, acusações, culpa em nossas costas. E Jesus vem para nos livrar, para nos libertar disso. E de nos dar uma nova vida. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não sei como é que está o seu coração. Não sei como é que você está hoje. Mas eu já passei por dias de às vezes estar de folga, mas está cansado. Não tem nada para fazer, mas estou cansado. Uma canseira da alma. Uma canseira do coração. E que nessa manhã nós possamos colocar isso diante do Senhor. E você pode fazer essa oração. Senhor Jesus, eu quero desfrutar desse descanso prometido que o Senhor tem. Eu quero ficar aliviado dessa angústia, desse cansaço que o pecado e que a opressão nos traz. E ser livre em Jesus. Eu deixo esse convite para você. Descanse no Senhor. E esse descanso não começa somente quando nós passarmos dessa vida para outra vida. O descanso começa hoje. Nós já conseguimos desfrutar da vida eterna, da vida com Cristo hoje. E esse Deus quer isso para você. E que possamos deixar a incredulidade, a falta de fé de lado. Porque isso fez com que muitos não desfrutassem desse descanso. Mas pela fé em Cristo Jesus, nós podemos fazer parte dessa promessa. Amém? E eu gostaria de orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse descanso prometido que o Senhor nos deu através do Teu Filho Jesus. E eu venho te pedir, Senhor, que venha estar agindo em cada coração aqui nesta manhã, Pai. Deus, aqueles que estão cansados, ó Pai. Aqueles que estão sobrecarregados, ó Deus, por situações, por momentos, por angústias, por acusações do inimigo, ó Pai. Que o Senhor venha estar agindo em cada coração. E que através da fé em Ti, Senhor, a fé em Jesus Cristo, o Senhor possa estar trazendo alívio, refrigério, tranquilidade, paz, ó Deus, para cada coração. E que nós possamos estar vivendo para Ti, Senhor. E desfrutando dessa promessa, do descanso que há de vir, ó Pai. E confiando em Ti, Senhor. Perseverando, Senhor, nos momentos da angústia e das tribulações que possam surgir. E tomando a decisão de Te seguir, Senhor, a cada dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui como igreja, Deus. Também abençoe aqueles que estão nos acompanhando de longe, ó Pai. Através da internet, que o Senhor possa estar, Senhor, alcançando lares nesta manhã e transformando as vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.